Queridos amigos, voltamos tratando dos princípios do direito penal. Já estudamos o princípio da insignificância nos blocos anteriores, mas ainda não encerramos o estudo do princípio da insignificância. Vamos tratar agora de uma questão importante que vem caindo em prova, que é o que é o princípio da insignificância imprópria ou bagatela imprópria. É a pergunta que vamos anotar no caderno. O que é o princípio da insignificância imprópria ou bagatela imprópria? O que é o princípio da insignificância imprópria ou bagatela imprópria? Ou bagatela imprópria. É o que vamos ver agora. Princípio da insignificância imprópria ou bagatela imprópria. Até então, trabalhamos com a ideia de insignificância própria. Na insignificância própria, que vimos até agora, o fato já nasce irrelevante para o direito penal. A tipicidade material do fato é excluída em virtude da irrelevância da lesão ao bem jurídico. É o que vamos ter na insignificância própria, que estudamos até agora. Então você já sabe que em relação à insignificância própria, até agora estudada, em relação à insignificância própria, o fato já nasce irrelevante para o direito penal. Já nasce irrelevante para o direito penal, excluindo-se a tipicidade material. Excluindo-se a tipicidade material. Isso quando falamos na insignificância própria, que estudamos até o momento. Já em relação à insignificância imprópria, o que vai acontecer? Num primeiro momento, numa primeira análise, o fato se mostra relevante para o direito penal. Circunstâncias fáticas posteriores fazem com que este fato se torne irrelevante para o direito penal. Isto é insignificância imprópria. Já vamos ver exemplos. Mas o que temos em relação à insignificância imprópria? O que é o princípio da insignificância imprópria? Então, o que a gente vai ter no primeiro momento? O fato nasce relevante. O fato nasce relevante para o direito penal e em virtude de circunstâncias posteriores passa a ser irrelevante. E em virtude de circunstâncias posteriores passa a ser irrelevante. Este é o princípio da insignificância imprópria. O fato nasce relevante para o direito penal e em virtude de circunstâncias posteriores passa a ser irrelevante. E passando a ser irrelevante, não haverá a necessidade de aplicação de pena. A punição é desnecessária em virtude da irrelevância posterior do fato. É o que vai acontecer no princípio da insignificância imprópria ou bagatela imprópria. Este princípio é defendido, por exemplo, pelo professor Luiz Flávio Gomes. Ele diz que é possível a alegação no direito brasileiro deste princípio da insignificância imprópria, embora não exista previsão legal a respeito. Você não encontra no Código Penal algo expresso indicando a aplicação deste princípio da insignificância imprópria. Assim como você também não encontra qualquer norma expressa acerca do princípio da insignificância própria. No projeto de novo Código Penal, vai haver previsão expressa a respeito, mas no Código Penal atual ainda não há qualquer previsão acerca do princípio da insignificância própria ou do princípio da insignificância imprópria. Porém, a doutrina menciona, os autores que tratam dessa questão, dizem que existe no Código Penal
situação de aplicação do princípio da insignificância imprópria. Aliás, não só uma situação. O Código Penal vai prever mais de um exemplo de possibilidade de aplicação do princípio da insignificância imprópria. Embora o legislador não tenha reconhecido expressamente, há situações em que não dá para se negar que o princípio da insignificância imprópria está sendo levado em conta. Situação em que o fato nasce relevante para o direito penal e, em virtude de circunstâncias posteriores, passa a ser irrelevante. Vinícius, onde no Código Penal eu posso encontrar exemplos de expressão do princípio da insignificância imprópria? O primeiro exemplo mencionado pela doutrina, o exemplo de número 1, é o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Exemplo relativo ao perdão judicial no homicídio culposo. Perdão judicial no homicídio culposo. O perdão judicial no homicídio culposo ocorre quando as consequências para o agente são tão graves que se torna desnecessária a aplicação da pena. O pai que, por exemplo, esquece o seu filho recém-nascido dentro de um carro e o filho vem a falecer. Esta situação, num primeiro momento, numa primeira análise, é relevante para o direito penal, tanto é assim que o fato vai ser apurado. No entanto, em virtude das consequências para o próprio agente serem muito graves, a vida já o puniu, sendo, portanto, irrelevante este fato para o direito penal em virtude das circunstâncias posteriores, quais sejam as consequências para o próprio agente. Isto constitui situação que evidencia a admissão do princípio da insignificância imprópria no direito brasileiro. Embora não expressamente, o Código Penal não usa essa expressão insignificância imprópria, mas é possível encontrar exemplos no Código Penal. Segundo exemplo mencionado pela doutrina, artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Reparação do dano até a sentença irrecorrível, no peculato culposo. Reparação do dano até a sentença irrecorrível no peculato culposo. Mais uma situação que a doutrina vai dizer que é a expressão do princípio da insignificância imprópria. O funcionário público pratica um peculato culposo, porém, até o trânsito em julgado da sentença, repara o dano. Desta forma, o Código Penal prevê que não haverá aplicação de pena, é extinta a punibilidade. Então, extingue-se a punibilidade do funcionário público que, em virtude de ter praticado um peculato culposo, posteriormente repara o dano. Isso nada mais é do que expressão do princípio da insignificância imprópria. Existem ainda situações que não estão previstas em lei, mas no dia a dia da Defensoria Pública costumamos alegar, como por exemplo, lesões corporais em crime de violência doméstica, no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Lesões corporais em crime praticado no âmbito da violência doméstica. É comum, depois das lesões corporais terem ocorrido, que o casal se reconcilie de forma verdadeira. Isso pode acontecer. A reconciliação do casal, de modo a não ter nenhum outro fato daquele tipo ocorrendo posteriormente. Alegamos, então, o princípio da insignificância imprópria. Embora o fato tenha nascido relevante para o direito penal, torna-se desnecessária a aplicação da pena. Este exemplo da violência doméstica contra a mulher é o que comumente utilizamos nas nossas petições na Defensoria Pública, mas isso é algo que no dia a dia não é aceito pelos tribunais. Tanto é assim que já está consolidado no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que na lesão leve, no âmbito da violência doméstica, a ação é pública e incondicionada. No entanto, é importante que você saiba o que significa o princípio da insignificância imprópria ou bagatela imprópria que vem sendo tratado pela doutrina. Bacana? Já estudamos então o princípio da lesividade.
estudamos o princípio da alteridade, estudamos o princípio da insignificância e agora vamos para o quarto princípio do direito penal. Anote no seu caderno. Vamos estudar o princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima, princípio importante do direito penal. Sobre o princípio da intervenção mínima, o que vai dizer a doutrina? Este princípio indica que o direito penal, por ser aquele ramo do direito que atua sobre o indivíduo de maneira mais gravosa se comparado aos demais ramos do direito, o direito penal só deve intervir quando for extremamente necessária a sua intervenção. O direito penal só vai intervir quando realmente o bem jurídico só possa ser protegido, só possa ser tutelado de forma eficaz com a intervenção do direito penal. O que é, portanto, o princípio da intervenção mínima? O direito penal só intervirá quando a proteção eficaz do bem jurídico, dependa da criminalização da conduta lesiva. Dependa da criminalização da conduta lesiva. Se uma conduta causa lesão a bem jurídico, não necessariamente vai haver intervenção do direito penal. A intervenção do direito penal só ocorrerá se ela for essencial para a proteção do bem jurídico. Se a proteção eficaz do bem jurídico depender da intervenção do direito penal, isto é, depender da aplicação de pena em relação a quem pratica a conduta lesiva. Este é o princípio da intervenção mínima no direito penal. Veja que o direito penal, ele é considerado pela doutrina como a última ratio, como a última alternativa. Vamos tentar resolver aquele conflito de outras formas. Se não for possível, o direito penal intervém. Por isso, vamos dizer que este princípio da intervenção mínima está ligado a dois outros princípios do direito penal. O princípio de número 5, que é o princípio da fragmentariedade. Princípio de número 5, que é o princípio da fragmentariedade. E o princípio de número 6, que a gente já vai ver, que é o princípio da subsidiariedade, já vamos estudar. Princípio da fragmentariedade, veja só. Existem várias condutas violadoras de normas jurídicas. Várias condutas ilícitas são praticadas no dia a dia. O direito penal, por sua vez, só irá intervir em relação àquelas condutas mais graves. Condutas que violem bens jurídicos de forma mais gravosa. Somente aquelas condutas mais graves merecerão a atenção do direito penal. Significa que dentro de um universo de condutas ilícitas, o direito penal escolherá apenas fragmentos para intervir. E dentro de um universo de bens jurídicos protegidos, o direito penal escolherá apenas os bens jurídicos mais importantes para tutelar, para proteger. Este é o princípio da fragmentariedade. Portanto, em relação a este princípio, o que vamos dizer? Princípio da fragmentariedade. Dentro de um universo de condutas ilícitas, o direito penal intervirá para a punição daquelas mais graves, daquelas condutas mais graves. Existem condutas ilícitas que violam normas administrativas. Andar em excesso de velocidade, por exemplo, e isso a princípio não é
de interesse do direito penal, mas sim do direito administrativo. Se este excesso de velocidade acarreta um acidente matando ou lesionando alguém, aí o direito penal passa a ter interesse e passa a intervir. Então, dentro de um universo de condutas ilícitas, o direito penal escolhe aquelas que realmente implicam na intervenção do direito penal, que realmente exigem a intervenção do direito penal. Este é o princípio da fragmentariedade. Dentre um universo de bens jurídicos que merecem proteção do direito, o direito penal só irá proteger alguns bens jurídicos mais importantes. É o princípio da fragmentariedade. Ligado ao sexto princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade do direito penal. Princípio da subsidiariedade do direito penal. Pelo princípio da subsidiariedade, o que vamos concluir? O direito penal só intervirá quando os outros ramos do direito não forem capazes de resolver o conflito. O direito penal é subsidiário em relação aos demais ramos do direito. Ele só intervém quando os outros ramos não são capazes de resolver o problema. Por isso dizemos, o direito penal é a última ratio. O direito penal é a última alternativa. Em relação ao princípio da subsidiariedade, temos que o direito penal é a última ratio. O direito penal é a última ratio. Expressão em latim que significa a última alternativa. Última ratio da forma que está aqui, sem acento no U. E aí o que você vai anotar sobre o princípio da subsidiariedade? O direito penal só intervirá quando os demais ramos do direito não forem capazes de resolver o conflito. Só neste caso haverá intervenção do direito penal. O direito penal, portanto, só intervém em último caso. Então, se uma pessoa, por exemplo, estaciona num lugar proibido, o direito administrativo é suficiente para resolver o conflito. Autua-se aquela pessoa, ela vai ser sancionada com uma multa e o conflito foi resolvido a princípio. Isso já teve um caráter pedagógico que foi suficiente para que aquela pessoa pense a respeito da questão. E essa punição, ela foi suficiente. Ela já reprimiu a conduta de forma suficiente, sem a necessidade de aplicação de uma pena. Porém, existem condutas em que a punição deve ser mais rigorosa, como a pena privativa de liberdade, por exemplo. E aí, neste caso, o direito penal intervirá. O direito penal, portanto, intervém quando os demais ramos do direito não são capazes de resolver o problema. Este é o princípio da subsidiariedade do direito penal. No próximo bloco, mais princípios do direito penal só para você.